Boa, boa tarde, pessoal. E aí? Meu nome é Clivan, para quem não me conhece. Eu, eu sou psicólogo, arteterapeuta e hipnoterapeuta. E em mais um dia de isolamento social, eu tô vindo aqui, através desse vídeo, para mais uma conversa informal sobre isso tudo que está acontecendo, esse ano atípico, e como uma forma de dar uma contribuição sobre uma pessoa, sobre um momento que é quase que único na nossa história, pelo menos em nossa história recente, pois a última pandemia que tivemos foi o SARS, foi a gripe espanhola no início do século passado. E além de psicólogo e arteterapeuta, eu me senti a necessidade de colocar para vocês uma necessidade, uma, vamos substituir a palavra, uma, um destaque, uma importância de cuidar das pessoas que estão na linha de frente, de cuidar das pessoas e dos profissionais que estão correndo risco diretamente, cuidando das pessoas que estão com Covid, sejam médicos, sejam psicólogos, sejam profissionais da área de odontologia, que a gente pouco fala, seja mais os profissionais da área de odontologia trabalham com a boca, né? E aí precisam se proteger usando viseira, aquela viseira que vai até mais ou menos o pescoço, e máscara. E cuidar principalmente da saúde mental desse pessoal que estão em momento de tensão e pressão o tempo inteiro. Os técnicos de enfermagem, esses heróis que estão sempre presentes, que não podem estar, que enfrentam, correm risco para aplicar a medicação, os enfermeiros padrão, os psicólogos que acham meios, nem que sejam à distância, para atender essas pessoas, para acompanhar os familiares, que onde principalmente psicólogos, já que eu estou falando no lugar de psicólogo, se utilizam da tecnologia para dar um apoio principalmente aos familiares e a esse paciente, a depender do grau e do nível da doença do Covid-19. E assim, nesse momento precisamos ter muita flexibilidade, muita criatividade para lidar com esse caos que está se resolvendo. Estamos tendo algumas luzes no fim do túnel. As taxas no geral estão caindo, apesar de alguns estados, como Alagoas, ainda subiu um pouco da queda, foi para o nível epidemiológico de estabilidade, está no amarelo, mas o principal é que, de alguma forma, eu não sei a que fator deve isso, mas o que eu percebo
como especialista da área de saúde, é, é como a, a mídia está comunicando esses dados, que está dando a ideia, falsa até, que dentro de uma linguagem subliminar, que as coisas estão resolvidas, que a doença foi superada, que a pandemia foi superada, e não foi. Não foi. E isso não se deve só à mídia, isso se deve à pressão do empresariado, do poder econômico, que, que aí forçou aos gestores locais, aos gestores públicos, a abrir bares, a abrir festas, para ter shows, por exemplo, vamos dizer, entre aspas, pequenas aglomerações, que não fica claro como isso vai ser fiscalizado. Uma intenção preocupante, que é a intenção de se abrir colégios, e aí mais uma vez se pergunta como isso vai ser fiscalizado e qual tipo de protocolo vai ser feito, tanto para os restaurantes, que já adotou um protocolo, mas, por exemplo, aqui em Alagoas e alguns estados como São Paulo e Rio de Janeiro, em muitos locais a própria mídia está mostrando que não está sendo seguido. E aí eu pergunto, como cidadão, até onde isso vai parar, né? Até onde isso vai parar? Até onde a população vai tomar consciência que esse agravamento pode gerar, inclusive, o que já se colocou, né? Já se colocou, inclusive, pela OMS. Uma outra pandemia dentro da pandemia. Aí vocês perguntam, qual seria a outra pandemia? Uma outra pandemia seria a que eu já havia anunciado até pelo pessoal da OMS, também um evento do Centro de Valorização da Vida, que é um centro de prevenção ao suicídio, que é o fenômeno de uma pandemia de doenças como depressão, ansiedade e dependência química. E dentro da dependência química entra a especificidade também do alcoolismo, em virtude de uma energia de ansiedade represada, canalizada de forma negativa, onde o isolamento social está sendo gatilho para inúmeras doenças mentais, também como o TOC, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que a pessoa ainda durante a pandemia passa pelo ciclo da doença, vai, se recupera e aí desenvolve a doença. E aí o próprio processo, aí vocês perguntam, aonde concretamente, dentro de uma concepção psicológica, se configura um trauma para o paciente interno com Covid-19. O tipo de internação desse vírus, ele é um tipo de internação muito traumática por si só. Por quê? Primeiro, o paciente tem que ficar isolado, certo? Quando ele necessita de internação, vamos falar de um caso específico, certo? Porque tem o caso de assintomáticos, tem casos que o esposo já teve
e aí eles ficam se recuperando em casa, não precisa internar, que são casos mais amenos. Mas tem aquele caso grave que o paciente, por exemplo, passa um mês no hospital e não pode receber visita alguma. E aí, dentro da concepção da psicologia hospitalar e da psicologia social e da saúde, a saúde mental desse paciente ou dessa paciente fica extremamente prejudicada, porque ele perde o contato com o mundo. A ideia do que se estuda na saúde mental da neurose institucional, ela cristaliza na cabeça, na mente da pessoa, de uma forma que termina gerando gatilhos para uma série de doenças mentais e psiquiátricas. Que hoje, dentro dessa concepção, o ideal é você trabalhar, quando a gente fala doença psiquiátrica ou doença mental, não trabalhar ela de forma isolada, porque não é pelo fato dela ter uma dimensão médica que também ela não tenha uma dimensão ou uma concepção ligada ao mental, ao comportamento, ao psicológico, pois hoje não se concebe o tratamento do transtorno mental em si como uma forma, como uma estratégia terapêutica de tratamento em rede, onde envolve profissionais da área de TO, onde se envolve profissionais de psicologia, de psiquiatria e às vezes até se for o caso, o trabalho, o trabalho com a família, a, a, e às vezes o trabalho com a família, para que a família não adoeça primeiro, porque eu percebo que muitas vezes a codependência ela não ocorre como transtorno, como fenômeno apenas na dependência química, mas em transtornos mentais diversos. Mas se você, de repente, trabalha essa família, cuida da saúde mental dela, principalmente da família nuclear, e, e como é que se diz? E cria um alicerce mental nela, essa família, inclusive, ela pode ajudar até no processo do paciente, no processo, inclusive, da colaboração do paciente ao tratamento. Exemplo, o paciente a adesão do paciente à medicação, a adesão do paciente ao tratamento psicológico e ao tratamento psiquiátrico, coisas desse tipo. E aí, hoje, quanto mais o tratamento for global, mais em rede possível, melhor. O que mais se puder envolver o máximo de pessoas, de profissionais, melhor. O educador físico. O educador físico na saúde mental hoje, e nesses casos, está cada dia mais presente. E aí, a esses profissionais que estão na linha de frente, assim como aos demais, tirar um tempo para você refazer a rotina, para ler um bom livro, para caminhar na praia, desde que use todos os EPIs precisos, máscara, álcool gel, é muito importante para aliviar esse nível de tensão,
principalmente se falando dos profissionais que estão na linha de frente, seja os profissionais de saúde mental, que estão a cada dia sendo requisitados, assim como os demais profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e etc. Bom, pessoal, é isso. Meu nome é Clivan e eu estou encerrando mais uma conversa informal e científica. Um abraço.